o olhar do medo nas constelações familiares. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui no caderninho para não esquecer, porque são pontos importantes e eu não quero também que fique muito longo isso, né? Então, o primeiro medo que a gente tem assim fundamental é o medo de ser abandonado. Então, esse medo de ser abandonado dentro das constelações tem muito a ver com como foi a sua gestação, como foi a sua primeira infância, como foi o seu período intrauterino até os 7 anos de idade. Isso não é só visto pela constelação, isso é visto também pela psicologia. Eu não sou psicóloga, mas eu estudo muito essa parte. Não como uma psicóloga, mas eu estudo para entender muito do comportamento humano, para quando surgir alguma pergunta ou alguma questão dentro do trabalho da constelação, eu poder trazer uma coisa mais explicada na minha perspectiva, né? Lógico. Bom, então esse medo do abandono faz com que a gente trave muitas vezes. Esse medo do abandono faz com que, aí eu vou dar alguns exemplos, que você não se relacione por medo de ser abandonado, você tem medo de repetir aquele padrão de comportamento do relacionamento, você tem medo de não ser aceito pela sociedade ou não ser aceito pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família. Tudo isso permeia o medo do abandono, porque o abandono não é só de você, pessoa. O abandono é da sua expressão no mundo. Quem é você no mundo, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então não tem como o que você é ser abandonado, porque você não é igual, você é único. Mas a gente não tem essa consciência, não está escrito em lugar nenhum, que eu acho, pelo menos. Isso não foi explicado pra gente na nossa época, pra mim pelo menos não foi. Então você não vai ser abandonado, porque a única pessoa que pode abandonar você é você mesma. Isso é uma compreensão um pouco maior, tá, gente? Mas o medo de ser abandonado é uma ilusão, certo? Que a gente cria para justificar não movimentos ou não ações, ok? Só uma perspectiva, tá? Isso é muito mais longo, mas só uma perspectiva, tá? E aí tem, dentro desse medo de ser abandonado, tem um medo muito grande de perder o vínculo com os pais. Tipo, como que eu não vou ser igual ao meu pai? Como que eu não vou ser igual à minha mãe? Eu vou ser aceita, eu vou ser incluída, eu vou fazer parte, eu vou pertencer àquele sistema, mesmo que aquele sistema me faça mal, mesmo que aquele sistema prejudique alguma coisa em mim. Mesmo assim, o medo, ele tá ali latente, porque o medo é como se fosse também um elo de uma corrente, que faz você se movimentar para lugares, ou permanecer, ou servir como uma âncora para você não sair de um lugar, tá? Ok. Então, uma criança, ela precisa, né? Tudo que está em volta dela, da criança, ela acredita, né? Pelo medo do abandono e a necessidade do vínculo de fazer parte, ela precisa agir igual a família dela age. Então, se meu pai foi XY, eu vou ser XYZY, igual ao meu pai, só que um pouquinho diferente. Mas esse diferente aí é só para não dizer pro meu pai que eu fiz igual, mas eu no fundo fiz igual, tá? Como é que acontece isso? Você, na maioria das vezes, arruma um relacionamento que é ou igual ao seu pai ou o oposto do seu pai, porque isso vai fazer com que você continue ligado ao seu pai. Uma dizendo que é igual inconscientemente, outra dizendo que é oposto, continua ligado, ok? Porque onde que a gente tem que... É uma armadilha. A gente tem que só pular esse ponto e ir para uma coisa diferente, que não é melhor nem pior. É só diferente, tá? E aí, muitas vezes a criança paga um preço muito alto por esse medo excessivo, porque o medo faz um vínculo com a sua família e o preço disso muitas vezes é a saúde dela, tá? Muitas vezes é a clareza do que é realmente a vida dela, de quem ela é, e também é da própria vida. Então, por medo de viver, por medo de ser quem você é, por medo de enxergar quem é sua família, muitas vezes você não faz algo que é importante para a sua história e também para a história da sua família, tá? Ok? Então, isso tudo dói, né? Porque você tem que dar passos. Os passos que você precisa dar é olhar quem é você nessa situação toda. Mas antes disso, você precisa aprender o que são emoções, né? Nós temos 7 tipos básicos de emoções. Então, o que são emoções? Então, as emoções, elas são medo, raiva, medo, raiva, nojo, desprezo, tristeza e alegria. E
Tem mais uma que eu não tô conseguindo lembrar agora. Bom, são 7. Então, quando você não sabe o que são emoções, você não sabe classificar o que está acontecendo dentro de você. Então, primeiro passo, o que eu tô fazendo? Eu coloquei primeiro lá o que são as emoções e eu vou explicar cada emoção dessas 7. E aí, a cada emoção eu vou fazer um videozinho explicando no olhar da constelação o que significa isso, tá? Ok, então primeiro você sabe o que é emoção. Bom, segundo, você vai perguntar de quem é essas emoções? Essas emoções. Primeiro, se você sabe o que são emoções, você já está em um distanciamento do que está acontecendo dentro de você, certo? Ok. Então, você já sabe o que são emoções. Claro, literalmente, o que é emoções. Agora, qual foi o sistema de crenças sobre a emoção que você teve da sua família? Ok. Você tem que saber qual é a diferença, porque assim, realidade é uma soma entre fato, perspectiva igual realidade. Fato é uma coisa que acontece, tipo, como eu botei lá, medo todo mundo sente, é um fato, ok? A gente sente o medo, não tem como você arrancar o medo de você, você sente, né? Perspectiva é o que aquele medo faz com você. Bom, eu tenho uma barata, então eu tenho medo da barata, mas a outra pessoa que está do meu lado não tem o mesmo medo, a mesma perspectiva sobre a barata como eu. Então a perspectiva é minha, só que a soma desses dois pontos forma a realidade. Então, para mim, o medo da barata pode ser uma coisa absurda, para outra pessoa não é uma coisa absurda, é uma coisa normal. Entende? Então, essa diferença entre o que é uma emoção de medo na sua família, o que é uma emoção de medo realmente, o que é a emoção de medo para você, são coisas distintas. E esse processo de você começar a analisar quem é você, o que você sente dentro de tudo isso, no começo dá muita confusão. Por quê? Porque a gente está acostumado a só repetir coisas e a gente não está acostumado. Eu falo a gente porque eu tô me incluindo também, tá? E a gente não tá acostumado a mergulhar dentro desses sentimentos e olhar para aquilo, porque a gente tem que ser forte, a gente tem que aguentar, a gente não pode cair, a gente não pode fraquejar. É isso que a sociedade fala pra gente. Não é que necessariamente seja o ideal, mas é o que acontece. Então, e aí, quando você começa a entender isso tudo, vai dando um outro medo, que é o medo de largar tudo isso, deixar pra trás e criar uma nova perspectiva sobre a sua vida. Nossa, eureka! Mas aí é que tá o ponto. Porque nem sempre você consegue literalmente largar essas crenças da sua família, olhar para uma palavra e ver o que ela realmente significa, depois incluir ela dentro de você e ver a expansão que ela dá dentro de você. Por que a mudança demora? Porque você tem que fazer reavaliações sobre todas as suas crenças, sobre os seus sentimentos, depois sobre os seus pensamentos, depois sobre as suas ações. Então, não tem como ter uma mudança instantânea. Tudo que você vai fazendo vai estruturando você para que a resposta sobre aquelas emoções seja mais equilibrada. Você não vai deixar de ter medo. Impossível isso, senão você se tornaria, sei lá, uma pessoa que não preservasse sua vida ou a vida das pessoas. Um suicida. Então, você vai ter uma reação mais equilibrada conforme aquela situação. Quando você vê a barata, você vai entender que a barata não vai voar em você, se ela não tiver asa. Você só vai sair daquele ambiente e pedir pra alguém matar a barata. Tipo isso. Tô usando o exemplo da barata porque é muito comum. Muita gente tem medo de barata. Enfim. Mas quando você não tem essa clareza do fato, você vê a barata como um monstro. Você vê aquela situação de medo como um monstro. Mas aquela situação não é um monstro. A sua interpretação sobre aquela situação é que se torna um monstro. Ok? Então, o que você tem que fazer agora é simplesmente, né? Respeitar tudo que foi para trás, tudo que aconteceu, tudo que você absorveu, inclusive até esses medos que veio da sua família, foram importantes para que você se tornasse a pessoa que você é. Eles, de alguma maneira, te protegeram de alguma coisa que você não sabe o que. E não cabe a gente também explicar esses mínimos detalhes. Isso não é importante agora, mas isso pode ser importante para a sua vida. Então aí você vai buscar as ferramentas para descobrir o que melhorou, o que te salvou esses medos na sua vida. A constelação pode te ajudar nesse ponto. Então, você vai aí ter agora uma mais clareza sobre os sentimentos, né? Você vai incluir tudo como foi, porque você não pode excluir nada. Porque quando você exclui, quando você nega, você dá mais força para aquilo. Quanto mais você nega, mais você vai atrair situações trazendo aquilo para que aquilo se torne tão grande para você poder resolver e olhar para aquilo.
Bom, aí você vai simplesmente agora fazer um movimento de reverenciar, ok, é isso, é esse o medo que tem na minha família, é esse o medo que tem na minha história, eu concordo com esse medo e vou andar ao lado do medo. Porque eu não posso deixar o medo para trás ou não querer o medo, eu tenho que saber como lidar com ele. Entende? A gente não deve botar o medo na frente das coisas. Eu não devo pegar o medo, botar na minha frente e fazer com que ele impeça de eu crescer, de eu mudar, de eu me tornar uma pessoa melhor. Então, isso depende única e exclusivamente de você, ok? Então, durante esses dias, eu vou fazer 7 posts falando dos 7 tipos de emoção e sempre vou fazer um videozinho, uma live rápida como essa de hoje, explicando sobre o olhar da constelação, que significa o medo. Então, lá no meu feed tem a descrição. Eu vou tentar salvar esse vídeo aqui para colocar depois para vocês, lá embaixo também, e vai ficar do lado um do outro, o post e o vídeo, explicando no olhar da constelação o que é o medo. Claro que eu tô botando um resumo aqui bem simplificado, gente, para que vocês tenham noção. Leiam lá. É muito interessante. É simples, mas é claro, porque às vezes você precisa de clareza do fato, para quando o fato acontece, você ter uma nova perspectiva, sabe? A gente não sabe os significados todos. Bom, pelo menos eu tô reestudando o significado das palavras. De onde elas vêm, qual o significado delas, porque elas foram criadas daquela maneira. Por mais que isso seja só um meio de você se comunicar, quando você tem clareza sobre o que você está falando, então as outras pessoas que estão conversando com você também vão ter clareza do que você está dizendo. Se você está dizendo uma coisa que é um fato ou simplesmente uma perspectiva sobre aquilo. Então, se eu falo um fato e você tem uma perspectiva sobre aquele fato que não é a minha, as nossas realidades não vai ser igual. Então, pode ser que você esteja conversando com alguém sobre o medo, sobre raiva, sobre frustração, sobre nojo, sobre qualquer uma emoção que a pessoa não vai te entender. Tá, vamos lá. Então, vamos conversar rapidamente. O que é pra você medo? Aí eu vou dizer, medo pra mim é isso assim, assim, assim. Então, aí você começa a ter um diálogo, porque as duas pessoas estão ali estão alinhadas na mesma realidade que para elas significa um medo, ok? Alguém que tá aí tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, eu posso responder rapidinho. Obrigada por vocês terem entrado, é muito bom. Eu vou salvar aqui e vou botar lá embaixo.